Alguém perguntou para mim se eu acredito no diabo. Certamente que a resposta é não. Mas percebo que a pessoa que fez essa pergunta, na verdade, ela queria saber se eu creio na existência do diabo. Eu compreendo que a ideia de diabo nasceu a partir do momento em que os seres de luz, o qual a Bíblia chama de Lúcifer, experimentou a descida, o qual eu chamo de estado de separação, separou-se de Deus dentro da realidade de Adão, que estava no jardim em unicidade, se alimentando da árvore da vida, e no exato momento em que eles ativam o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, ativou-se aquilo que eu chamo de dualidade. A consciência da luz e das trevas, a consciência do bem e do mal, o mundo de dualidade. A própria palavra diabo tem no seu original o sentido de dual, dualidade. E a partir do momento em que ativou a dualidade, aconteceu também o desajuste e o desequilíbrio da potência divina que operava dentro da consciência desses seres. Os seres que são filhos de Deus também são chamados de Elohims. O salmista disse: vocês são deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Os filhos de Deus são enviados para trabalhar as dimensões, precisamente falando da nossa realidade, a dimensão terra. E a partir do momento em que houve a separação, o primeiro sentimento que se manifesta dentro de Adão, representação das almas viventes, foi o estado de medo. Tive medo e me escondi. É claro que ali ele já tinha se alimentado do veneno da serpente, né? Algo que estava externo agora é ativado dentro de Adão. E você vai perceber que tem vários nomes na Bíblia, né? Diabo, adversário, Satanás, o grande dragão, a antiga serpente, aí vai, né? Então, ali houve o que? A ativação da dualidade dentro do próprio ser. Agora, esses seres que têm uma natureza criativa, que herdaram do próprio Deus a sua criatividade, né? Os elementos da criação, agora, através de uma consciência separada do próprio Deus, eles começam a criar uma realidade distorcida, uma realidade ilusória dentro da realidade que Deus tinha criado na unicidade. Contando que, se você analisar a própria Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a passar pelos livros proféticos, você vai entender que a terra está cheia da glória de Deus. Porém, o ser humano, a partir do estado de separação, ele não teve acesso ou não conhece essa glória. Ele só passa a conhecer esta glória, segundo a palavra profética também, que diz que a terra se encherá novamente do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, quando nós nos despertarmos em termos de consciência e voltarmos ao plano original, nós teremos o conhecimento da glória, entender que a luz criativa está aqui e não vamos mais formar uma realidade ilusória, mentirosa, que existe só dentro da consciência das almas que ainda não se despertaram para a sua origem de unicidade, a sua origem eterna. Dito isto,
Existe uma realidade absoluta, existe uma realidade eterna, que é a realidade que o nosso Pai criou para nós, o qual ele deseja que nós todos estejamos vivendo nessa realidade. Porém, ele mesmo também autorizou que os Elohims, os filhos de Deus, experimentasse, ou ele próprio, através dos filhos, adentram a sua criação e vivem experiências, né? Eles estão ali experimentando o que é viver dentro de uma realidade de matéria, precisamente o nosso mundo físico, o nosso próprio corpo físico. E nesse estado de inconsciência tem a ativação do bem, do mal, da luz e das trevas, e por não ter a luz criativa e a unicidade com o Pai, então vem toda uma criação ilusória, distorcida, que na verdade não coincide com a realidade absoluta. O reino de Deus consiste na realidade absoluta, que gradativamente, à medida que nós vamos nos despertando, a realidade do reino é ativada dentro de nós. Jesus ele falou que o reino está dentro de nós. Mas esse opositor, essa força, essa potência de dualidade, ela não permite que as pessoas voltem para a unicidade. E é daí que vem todo o conceito de diabo, de adversário, de Satanás. Ou seja, são os próprios seres, numa consciência separada da luz criativa, separada do Pai, que, movimentando a criação, devido à força do medo, ativaram com sua capacidade a personificação, né? A manifestação da dualidade que consiste nesse ser que ativa em todo mundo o medo. Tive medo e me escondi. Mas essa realidade ela não é permanente. Ela é uma realidade passageira, porque ela é uma realidade que nós criamos. E a própria Bíblia também já fala que isso é passageiro, ilusório, e é ilusório porque é mentira. É uma mentira que nós contamos para nós mesmos. E quando chegar no livro de Apocalipse, você vai ver que essa realidade mentirosa, inclusive o pai da mentira, também será lançado no lago de fogo. Ali diz que o diabo, Satanás, a besta, o falso profeta, ou seja, os que fizeram prodígios de mentira, os que pregaram a mentira junto com o pai da mentira serão lançados no lago de fogo. Por que é mentira? Porque todos nós fomos criados para ter uma vida abundante. O ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. E essa mentira está sendo pregada a torto direito aí pelo sistema do mundo, com as notícias ruins, com as infames e mentiras contadas, inclusive a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito da origem dos seres, escondendo, na verdade, quem realmente nós somos. Quero ler aqui alguns versículos para finalizar. Ou seja, o pai da mentira, junto com a mentira e seus mentirosos, serão todos eles lançados no lago de fogo. Será o quê? A purificação energética, onde tudo voltará à unicidade. O fogo vem para purificar. O fogo vem para eliminar o desequilíbrio energético e nos levar de volta ao equilíbrio, ao domínio próprio, a vivermos a unicidade com o nosso Pai. Segundo a Tessalonicenses 2,9, diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Falando aqui sobre o anticristo, com todo o poder de sinais, prodígios de mentira. Veja que tudo que é relacionado à dualidade, ao dual, ao sistema desse mundo, fala que é prodígio, sinais e mentira. Por quê? Porque essa não é a realidade absoluta. É o mundo de César, é o mundo de Babel, é o mundo do Egito, não é a Jerusalém. É o mundo que os reis da terra criaram para si e que
infelizmente, dentro desse Matrix ficou muitas pessoas ali aprisionadas. Que glória a Deus, estamos nos despertando e entendendo que o Cristo, a consciência absoluta, nos remove. Quando nós alcançamos a consciência do Cristo, nós somos libertos dessa realidade de mentiras, tá? Outro versículo aqui, 1 João 5, 18 e 19, diz: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Todo aquele que é filho de Deus não peca. Essa questão existe dentro da consciência de separação. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Quem está em Cristo, quem entendeu a sua identidade espiritual de filho de Deus, de DNA de Elohim, DNA divino, natureza divina, o maligno não lhe toca. O próprio Cristo, dentro de uma identidade espiritual, ele disse assim, ó, príncipe desse mundo está chegando, mas eu nada tenho com ele e ele nada tem em mim. Porque é príncipe só desse mundo. É ilusório. Sabemos que somos de Deus e que temos vencido o maligno. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todos aqueles que são de Deus já venceram a dualidade, já venceram esta consciência, já não estão mais nas batalhas da dualidade, e sim na unicidade de um coração equilibrado, totalmente consciente, conforme diz a palavra, a mente de Cristo, a mente universal, a mente do somos um. Outro versículo que eu quero deixar aqui para vocês, o porquê que eu não acredito no diabo, por quê? Porque já o vencemos, não estamos mais embaixo do engodo e da personificação de energias conflitantes, nós estamos habitando em paz e em segurança no esconderijo do Altíssimo, já vencemos o mundo e sua consciência dual. João 8,44 diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, a saber, o diabo, e querem realizar o desejo dele, aqui falando do mundo da dualidade. Ele foi homicida desde o princípio, ou seja, desde o princípio que a morte dele já estava certa. Uma ilusão que foi criada, mas com prazo de validade, diferente da realidade de Deus que é absoluta e permanece para sempre. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se apegou à verdade, ou algumas versões de jamais falou a verdade. Ele mente o tempo todo, mente para te fazer de súdito, falando da personificação, pois não há verdade nele. Como é que você vai acreditar num ser que não há verdade? Como que você vai acreditar numa realidade, ou melhor dizendo, como que você vai acreditar numa ilusão que se parece verdade, mas não é verdade? Quando mente, ele fala daquilo que é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, a natureza dessa energia, personificada ou não, é uma natureza mentirosa. Não é real, é ilusória. É resultado de um consciente confuso, dividido, que personifica, que faz uma criação mentirosa, ilusória, uma criação deturbada. Assim como Deus ele é a verdade e ele é amor, Deus é amor. Essa energia de dualidade, esse maligno, ele tem a natureza mentirosa. Ele é a personificação também do medo. É o inverso de Deus. O ser humano dividido constrói uma realidade dividida, vive dividido e guiado pelo medo e pelas batalhas. Já aqueles que voltaram à unicidade repousam a cabeça na pedra, como Jacó. A pedra representa Cristo. Ali você tem descanso e você vive a realidade da unicidade. Então ele é o pai da mentira. Nunca se firmou na verdade, nunca falou verdade. Tudo
O que sai desta consciência é mentira e é uma ilusão criada pela capacidade criativa de seres que começaram a viver em separado do Criador. 2 Coríntios capítulo 10 diz assim, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, fortalezas mentais. Que energias de dualidade cravaram. Algumas versões diz para a destruição de sofismas, fortalezas. Versículo 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, nós precisamos levar os nossos pensamentos à obediência de Cristo, à unicidade. Quando você está aqui em Cristo, único cabeça, você conhece a Deus. A dualidade, o adversário, o pai da mentira, o criador da ilusão, ele não quer que você conheça Deus, o seu amor e a unicidade. Essa personificação de energias só existe da quarta dimensão para baixo. Da quinta dimensão para cima, que é o primeiro plano de luz, e esses planos são infinitos, assim como a eternidade é infinita, permanente, ali não existe a consciência dividida, não existe a consciência maligna, não existe a consciência dual. Ali o que existe é a consciência da unicidade, a consciência de Cristo. À medida que nós nos despertamos, o DNA universal vem para dentro de nós e nós passamos a entender tudo, como tudo começou, como as criações e os planos físicos se manifestam. Existe uma realidade chamada de mundo espiritual e existe os mundos físicos, que são os lugares onde os seres, filhos de Deus, os Elohims, as criaturas viventes, tanto as hierarquias elevadas como aqueles que estão dentro dos espaços trabalhando e fazendo as obras. O projeto de Deus sempre foi a unicidade. E Apocalipse encerra falando que haverá um novo céu e uma nova terra nos quais não haverá lembrança das coisas passadas. Todas as realidades ilusórias que foram criadas por um consciente coletivo dividido vão ser eliminadas pela presença e manifestação da glória de Deus. A morte, a dor, o pranto, o lamento, tudo aquilo que foi gerado no estado de separação, inclusive as próprias energias da dualidade, que se personificam e são recebidas ou nomeadas como o diabo, como adversário, como ser maligno, tudo isso irá para o lago de fogo. E a realidade que vai se apresentar é a realidade da glória de Deus. Deus mesmo habitará conosco. Ele estará conosco. A manifestação pura, eterna, permanente. Nós de volta ao estado original. Fique na paz. Descanse a sua mente no colo de Jesus e permita que a consciência de filho se estabeleça em você, para que você também passe a ter domínio daquilo que você cria para você mesmo e para outras pessoas. As batalhas, as obras e criação que te trazem dor, tudo está dentro de você e que você pode equalizar, harmonizar através do equilíbrio, voltar a fazer uma criação sadia, segundo a mensagem e a ordem do próprio Deus.
Abacuque 2 diz: não é do agrado do Senhor que o homem trabalhe para o fogo, pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Beijo no coração, fique na paz.